O que está acontecendo com a HGRU? Você está no canal Aportando Conhecimento e hoje a gente vai falar sobre o que está acontecendo no HGRU e por que é muito interessante para o investidor de fundos imobiliários entender o que está acontecendo lá. Porque isso vai mostrar para o investidor o funcionamento na prática de um fundo imobiliário de tijolo. Mas antes disso, vamos só falar um pouquinho sobre o HGRU de modo geral. Esse fundo imobiliário ele foi criado em agosto de 2018, ele é gerido pela CSHG, que sempre fez um ótimo trabalho em todos os FIIs que ela atua. O seu valor patrimonial é de mais de 2,2 bilhões de reais. Ele é um fundo imobiliário de renda urbana, ou seja, ele tem imóveis de rua, a maioria deles são lojas da Pernambucanas, ele tem supermercados, ele tem outros imóveis educacionais. E como a gente pode ver aqui, ele é um fundo extremamente diversificado, tanto em áreas de atuação quanto em locais de atuação. Você vê que ele tem participação em mais de 8 estados do Brasil, muito focado em varejo de vestuário e varejo alimentício. Mas agora sim, a gente vai falar sobre o que está acontecendo recentemente com a HGRU 11. Basicamente, desde a criação do fundo, lá em 2018 até abril do ano passado, o fundo pagava mensalmente 0,68 centavos por cota. A partir de maio do ano passado, ele começou a pagar 70 centavos por cota e manteve pagando 70 centavos por cota até julho, quando passou a pagar 72 centavos. Em dezembro, passou a pagar 76 centavos por cota e manteve assim até março desse ano, quando começou a pagar 82 centavos por cota. E atualmente o fundo renegociou os contratos com a Estácio e com isso ele vai ter capacidade de pagar de 85 a 87 centavos por mês, muito provavelmente no mês que vem ou no outro mês ainda. Então, como a gente pode ver aqui, o fundo ele consegue realmente ir aumentando conforme o tempo o rendimento que ele paga por mês, por cota. E esses pontos aqui do gráfico, onde tem um pico de maior provento, são os proventos não recorrentes que o fundo gera com a venda de imóveis que ele também vem pagando. Mas o que realmente está acontecendo com a HGRU? Basicamente, o que está acontecendo é a junção de um bom fundo imobiliário com uma boa gestão. Com isso, ela consegue aumentar a renda mensal do fundo imobiliário. E isso excluindo os efeitos não recorrentes. A CSHG vem fazendo vendas pontuais de vários imóveis e isso está sendo muito interessante para os investidores e muito provavelmente o yield do HGRU seja muito maior de 10% já nesse ano de 2022. Mas agora a gente vai entender o porquê que a CSHG vem conseguindo aumentar o valor dos proventos do fundo imobiliário. Mas se você estiver gostando do vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E se você já for inscrito do canal, eu vou pedir para você deixar o like para ajudar na divulgação do vídeo. Mas o motivo dessa subida de renda, basicamente, é a quantidade de contratos típicos e atípicos que o fundo tem. O HGRU tem por volta de 82% dos contratos atípicos e só 17% de contratos típicos. E para entender melhor o que isso gera na prática, a gente tem que entender melhor a diferença entre um contrato típico e atípico. Um contrato atípico é um contrato de vencimento bem longo em que o aluguel é automaticamente corrigido pela inflação. Geralmente usa-se o índice IPCA para fazer a correção do contrato. E existe uma multa bem alta em caso de quebra de contrato. Geralmente essa multa é feita pelo saldo remanescente. Então vamos supor que você faça um contrato de 10 anos e chega no terceiro ano e o inquilino quer romper o contrato, tudo bem, ele pode. Mas a multa é o valor dos aluguéis de todos os próximos 7 anos. Porque eram 10 anos de contrato, já passou 3, o saldo remanescente seria esses 7 anos. Então a multa é muito alta e acaba que não compensa para o inquilino sair do imóvel. O outro tipo de contrato que também existe em fundos imobiliários é o contrato típico, que seria o contrato normal de aluguel. Para você subir o valor de aluguel, você precisa de boas condições econômicas, porque a multa para quebra de contrato realmente é muito pequena no caso do contrato típico. O que favorece que o locatário, se ele quiser sair dali e ir para outro lugar, ele pode, com uma facilidade muito maior. Então, se você tiver boas condições econômicas, os contratos de aluguel de toda a região próxima ao imóvel também vão subir e com isso ele consegue subir também o valor do seu aluguel. Mas existe o problema que também o aluguel de um contrato típico também pode vir a cair se a economia estiver ruim e o valor dos aluguéis dos imóveis da região também acaba caindo. Então, como a gente pode ver, a maior parte dos contratos do HGRU são atípicos, ou seja, eles automaticamente são corrigidos pela inflação. Isso garante uma tranquilidade muito boa ao investidor de que muito provavelmente
ele vai receber uma taxa fixa corrigida pela inflação, caso ele opte por fazer um investimento no HGRU. Um outro ponto muito interessante que esse fundo imobiliário tem são a possibilidade de um rendimento extra. Basicamente, o HGRU comprou várias lojas da Pernambucanas e conseguiu pagar um preço muito interessante nelas. E atualmente, ele vem fazendo vendas pontuais de algumas dessas lojas que ele tem uma boa proposta de compra. Atualmente, o fundo tem mais de 60 lojas da Pernambucanas, o que mostra que ele tem bastante lojas ainda para vender, caso a gestão queira. E vale só destacar que as vendas que ele vem fazendo vem sempre sendo acima do laudo de avaliação do imóvel. E isso vem gerando um lucro muito interessante ao investidor. E vale destacar que ao menos 95% desse lucro tem que ser distribuído ao investidor. Com isso, muito provavelmente, o dividend yield do HGRU no ano de 2022 vai ser por volta de 10% ou até mais do que isso. Sendo que desses 10%, 8,6% será um rendimento recorrente com o aluguel dos imóveis e o restante será um lucro que veio da venda de alguns imóveis da Pernambucanas. E se você quiser saber mais sobre o HGRU, vai estar aparecendo um link na tela que vai te levar para um vídeo onde eu comparo ele com o TRXF, que é um outro fundo muito interessante. E se você não for inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva para ficar por dentro dos próximos vídeos.